Hey pessoal, aqui é Gaia, continuando nosso Tormenta Verso número 2. Vamos continuar falando sobre os deuses. Tínhamos parado em Lena, vamos agora continuar. Esse é Lin Wu. Lin Wu, ele é o deus oriental dos dragões, ele era o deus da região de Tamurá. E principalmente, Lin Wu, ele também é o deus da tradição, da família e também dos laços culturais. Ele é o Deus que faz com que as culturas permaneçam existindo e criando laços futuros. E ele era um Deus que estava no limite de ser destruído, porque a área de Tamurá foi a primeira área a ser atingida pela tormenta, pela chuva de demônios que caem do céu. Mas o povo tamuriano conseguiu se manter bastante unido e agora, depois de eles terem retomado Tamurá, uma grande batalha, faz com que hoje eles ainda é um deus enfraquecido, mas ficando cada vez mais forte. Agora, a grande deusa Marar. Marar, ela é a deusa da paz e do amor. Essas duas coisas são do que ela é deusa. E ela costuma ser uma deusa muito desconsiderada, desvalorizada pelos outros. Ela sempre ela prefere se humilhar para deixar com que pelo menos haja paz. E atualmente ela é uma das deusas que está caminhando para a completa destruição. No mundo entregue a guerras, no mundo dominado por força, por guerra, por tirania, que é Kaliadranor, e pelos outros deuses, basicamente a paz é esmagada. E o amor também é desconsiderado. No mundo em guerra não vai ser o amor que vai salvar as coisas. Então, Marar é uma das deusas que está perdendo cada vez mais prestígio. E é curioso, porque a paz de Marar, paz pode ser tanto um mundo harmonioso, como também um mundo extremamente ditatorial. Você pode conseguir a paz pela força. Então a paz taurina, a paz pela força, também é uma possibilidade que entristece Marar. Então nós temos agora Megalok. Se lembram? Da deusa Aliana. A Aliana, ela é a deusa da natureza harmoniosa. Megalok é o deus da natureza destrutiva, da natureza fora de controle, da evolução para se tornar algo cada vez mais mutante e mais perigoso. Megalok é o deus dos monstros. Ele é o deus de todos os monstros inteligentes, exceto alguns que honram outros deuses, como por exemplo, os dragões honram Kaliadranor. Agora, Megalok ele é basicamente isso, a selvageria, pela própria selvageria, a lei do mais forte. No começo dos tempos, Megalok ele dominava o mundo com dinossauros e criaturas enormes e monstruosas e perigosas. Porém, os deuses se reuniram e há 65 bilhões de anos em Arton fizeram uma grande reunião para destruir os maiores monstros e permitir que as outras vidas proliferassem. Desde então, Megalok nunca foi tão poderoso. Porém, num mundo de guerra, monstros cada vez mais grotescos e horríveis estão aparecendo. Megalok está voltando a ficar forte. Nimb, o grande deus do caos. Diz um dos grandes ditados de Arton é que Kalmir ele tem o tabuleiro do jogo, mas é Nimb que move as peças. Nimb ele é ao mesmo tempo o deus mais poderoso, mais implacável, mais incrível de Arton, mas também o mais idiota. Ele é o centro do universo de Arton. Ele é o caos, ele é todo. Se existe mudança, se existe possibilidade, se existe sorte, se existe qualquer coisa acontecendo no mundo, é porque existe a variabilidade, existe Nimb. Porém, Nimb ele é completamente imprevisível, burro e ao mesmo tempo inteligente. Ele é o caos, ele permite a existência e ao mesmo tempo ele é impossível de fazer qualquer plano. Ele é o deus mais poderoso e ao mesmo tempo mais fraco do panteão. Agora, Ragnar. Ragnar ele era um deus menor, ele é o deus da morte, o deus dos goblins gigantes, que são os bugbears, mas atualmente ele é também o deus de todos os goblinoides. Com a união dos goblinoides a partir do grande general Thor Iron Fist, ele acabou unificando todas as raças goblinoides em uma única aliança. Basicamente todos os goblins, uma grande parte dos goblins honram Ragnar. E com isso, os goblins conseguiram atacar, vencer, destruir Lenoria, a capital dos elfos, que derrubaram a Glórien saiu do panteão e Ragnar ficou mais forte do que nunca, ao ponto de atualmente ele ser um dos deuses mais poderosos junto com Kin. Se Kin é a guerra, tudo que morre em guerra, tudo que morre no mundo, presta homenagem, indireta ou diretamente, a Ragnar, o deus da morte. E nós temos agora, nessa imagem mais ou menos,
o grande Szaz. Szaz, ele é o deus das serpentes, o deus que criou as Nagas e as Nagars, e nós temos, e além disso, ele é o deus da traição e da intriga. Ele é um dos deuses, ou talvez o deus mais fisicamente fraco, em termos de poder bruto, mas ele é o deus mais temido de todo o panteão, porque ele é o deus da traição, da intriga. Szaz, ninguém sabe exatamente o que Szaz quer, nem o que ele procura. Ele esteve envolvido numa grande trama, numa grande intriga que quase matou todos os deuses, que foi a trama dos rubis da virtude. E além disso, nesse momento ele foi literalmente morto pelos outros deuses, só que aquela coisa, ele está morto, mas continua sonhando, existindo. Na própria traição, enquanto existir traição, Szaz, ele continuará existindo. E com isso, Szaz, ele conseguiu fazer com intrigas e mentiras, ele voltou ao panteão e atualmente ele está mais forte do que nunca, num mundo cada vez mais em guerra. Aqui nós temos Tanató. Tanató, ela é a deusa do conhecimento procurado, da pesquisa e também a deusa da escrita. Foi ela que forneceu a escrita às pessoas do mundo. É muito interessante, ela protege as nações civilizadas, porque, em outras palavras, as nações que aceitaram o seu dom da escrita, então ela não se importa nem protege muito as nações que não têm ou não querem a escrita. E é curioso porque os devotos dela, a igreja de Tanató, ou o templo de Tanató, ele faz o processo de alfabetização dos povos. Eles vão em mutirão alfabetizando os povos do mundo. Então, o nível de analfabetismo em Arthur é muito pequeno, comparado considerando que é um mundo medieval. Continuando, nós temos o grande, o único, o rei do panteão atual, Tauron, o deus da força, ou Tauron. Considerando que os minotauros em Arthur eles estão mais próximos dos romanos e do latim, então a pronúncia mais correta do nome de Tauron seria basicamente Tauron, ao invés de Tauron. Mas em português está mais para Tauron. Bem, Tauron ele é o deus da força, da coragem e da bravura. Ele tem um dogma muito simples, e que pode parecer contraditório. É o dogma de os fortes devem proteger e dominar os fracos, e os fracos devem servir e serem protegidos pelos fortes. Tauron ele tem uma lógica muito simples. O mundo tem fortes e o mundo tem fracos. Os fortes não devem ser fortes para matar e ser tiranos. Eles devem ser fortes para proteger esses fracos. E os fracos devem entender o seu lugar e servir da melhor maneira possível os fortes. É uma lógica bastante complexa porque isso significa que os fracos devem ser escravizados pelos fortes. E a raça criada por Tauron, que são os Minotauros, representam isso ao máximo. É uma raça que só tem machos, só tem espécimes machos no grupo, e para eles conseguirem proliferar, ter crias, eles devem dominar, escravizar outras raças, pegar as fêmeas, colocar em seus haréns para poder gerar mais Minotauros. Os machos sempre serão Minotauros, as fêmeas sempre serão as fêmeas da espécie da mãe. Então eles representam ao máximo esse ideal. E com este pensamento, Tauron ele fez com que o povo dele criasse o exército mais poderoso e destruísse, ou pelo menos partisse, a coroa do reinado, que era a maior potência do mundo. E atualmente o Império de Tauron, o Império Taurino dos Minotauros, é a força mais poderosa do mundo, mais implacável, mais bem treinada, com guerreiros que são literalmente minotauros gigantescos e fortes. Então ele conseguiu, e além disso tudo, com o poder do seu próprio povo e com o poder de si mesmo, ele conseguiu se tornar o centro do panteão. Ele é atualmente o chefe do panteão. E ele escravizou Glórien, a deusa dos elfos. Ele atualmente é o poder indisputado, em tese, porque o mundo está em guerra, e a guerra é por Kim. O mundo está em caos, caos é Nimb. O mundo se trai, traição é Szaz. O mundo está em tirania, e tirania é Kali-Adranor. Então o que nós estamos vendo é que ele é o líder do panteão. Mas será que é uma liderança que não é disputada? Isso é algo para se discutir. Não é algo em aberto no mundo de Arthur. E agora nós temos Tenebra, ou Tenebra. Então, novamente, se uma pronúncia mais latina, ela é Tenebra, que aí vem de Tenebras, Tenebrae. Se você quer uma pronúncia mais brasileira, Tenebra, Tenebra ou Tenebra. Mas enfim, Tenebra é a deusa da noite, contraparte de Asgard, o deus do sol e do dia. Ela
é patrona de tudo que rasteja à noite, todas as criaturas que vivem à noite, e também patrona de coisas como o mundo subterrâneo, onde o sol não bate, e também a deusa dos mortos-vivos. Mas ela não é uma deusa maligna. Ela protege os mortos-vivos porque eles vivem na escuridão. Então, e ela protege igualmente tudo que vive na escuridão. Ela é a deusa da noite. E a noite só existe porque Tênebra existe. É muito curioso isso. E ela também é a deusa que criou os anões juntos com Kalmir. Se vocês lembram, os deuses da justiça. Então os dois juntos, eles tiveram como cria, como filhos, os anões. Agora nós temos Thyatis, ou Thyatis, depende muito de como você queira pronunciar. Thyatis, ele é o deus da reencarnação e da profecia. Ele é um deus que acredita em segundas chances. Ele acha absurdo que uma vida acabe antes de seguir os seus caminhos. Uma vida que acabe de maneira abrupta, sem sentido. Thyatis, ele é também o deus da profecia e o deus dessa ideia de segundas chances, quase que um deus da esperança, por assim dizer. Ele tem a capacidade de prever, manipular ou contornar o futuro, isso é bem incerto. E os seus clérigos podem dar previsões. O oráculo de Thyatis é como o oráculo de Delfos de Apolo na mitologia grega. Ele também não tem uma forma humanoide, ele não tem nenhuma forma bem estruturada. Consideram ele a imagem de uma fênix, uma ave fênix. Agora nós temos um outro dos deuses caídos, que é Tilian. Tilian, ele era o deus da invenção e o deus também dos gnomos. Ele faz parte da Revolta dos Três, com Valkyria, com Kal e Adranor, tentando criar a raça dos Lefil. Ele tentou criar apenas por engenhosidade. Infelizmente, ele foi pego e teve a mais cruel de todos os castigos. Ele foi absolutamente esquecido por todos e, além disso, ele foi preso num corpo mortal. Hoje, Tilian, ele é um mendigo andando pelo mundo de Arthur. E mais uma coisa curiosa. A raça dele, dos gnomos, nunca foi completada. Mas descendentes dessa possível raça ainda existem nos Skrillai, que é uma raça de meio gnomos do espaço. E nós vamos falar isso em outro vídeo, não agora. Vamos agora para a penúltima das deusas, Valkyria. Valkyria é a deusa da ambição. Se existe ambição no mundo, se as criaturas querem coisas além do que elas são, é por causa de Valkyria. Mas ainda é a deusa que criou a humanidade. Ela criou a humanidade com um objetivo bem simples. Ela criou uma raça que tem potencial de superar e vencer e derrotar os deuses. Ela é absurda desse jeito. Valkyria é a grande deusa de querer cada vez mais e também fez parte da Revolta dos Três. Ela teve como punição ser presa numa estátua gigante e aos pés dessa estátua foi fundada a maior cidade humana, que é a cidade imperial, de nome Valkyria, o nome da própria deusa, e ela não perdeu seus devotos. Eventualmente, um grupo de aventureiros muito poderoso conseguiu entrar na estátua, que tinha uma masmorra terrível, quase impossível de se vencer, e conseguiram libertar a deusa de dentro da estátua. Hoje ela já voltou ao panteão, e atualmente ela tem ganhado cada vez mais poder, pois o mundo está preso na ambição, na ganância de poder. Então, essa é Valkyria. E por fim, nós temos Winna, ou Winna, ou Waina, depende muito de como você queira pronunciar. A pronúncia de um Y grego seria e aí os dois N's você pode pronunciar como Winna. Então, Winna, ela é a deusa da magia. Literalmente, se existe magia no mundo, ou se a magia é tão poderosa no mundo de Arthur, é por causa de Winna. E a magia existe em todo lugar. Existe magia clerical, existe magia arcana. É muito simples você encontrar alguém que sabe pelo menos um feitiço básico. Qualquer um praticamente pode conhecer uma magia, lançar magia. A magia é muito comum em Arthur. Então, ela é a deusa que propicia isso. Porque ela acredita, Winna, ela acredita que a magia é um dom que deve ser sempre dado, independente se a pessoa vai usar para o bem ou para o mal. Ela é algo que é tão necessário quanto a vida. Para Winna, ela acha que a magia é maior do que a própria vida, mais importante do que a vida. O que é algo conflituoso com a própria Lena, a deusa da vida. Então, Winna, ela é bastante complicada nesse aspecto, porque ela é uma deusa bastante neutra. Ela não se importa se você é mau ou se você é bom. Você pode usar a magia livremente. E ela também é a deusa que criou as fadas. Então, com isso nós temos o panteão completo de Arthur. E agora vocês podem olhar para a imagem completa e ver
todos os deuses. Nós temos Tauron, Calyadranor, Tiatis, Alihanna, o grande oceano, Askher, Lena, Una, Kalmir, Marar, Tanató, Glórien, uma deusa caída, era antes grande e agora é só uma deusa menor, Nimb, deus do caos, Valkyria, deusa da ambição, Zaz, deus da traição, Hunin, deus da trapaça, Tênebra, deusa da noite, Ragnar, deus da morte, Megalok, deus dos monstros, natureza instintiva, monstruosa, Kin ou Ken, falta um N aqui que eu esqueci de escrever, deus da guerra, Ninwu, deus das tradições, da cultura que é passada por gerações, geracional. E relembrando, Tauron é deus da força, Tiatis, deus da ressurreição, Calyadranor, deus da tirania e do poder e dos dragões, Alihanna, deus da natureza harmoniosa, natureza comum, Winna, deusa da magia, Kalmir, deus da justiça, Marar, deusa do amor e da paz, Glórien, deusa dos elfos e da perfeição, Tanató, deusa do conhecimento e da escrita, Nimb, deus do caos, Lena, deusa da vida, grande oceano, deus dos mares e tudo que não é mundo seco, e Askher, o deus do sol. E com isso nós temos o panteão artoniano. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre o mundo de Arton. Vamos falar sobre os principais reinos, a geografia do mundo, o norte, o sul e tudo mais que conforme o mundo propriamente físico de Arton. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!